Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que são os isomorfismos, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou definir o que são isomorfismos, tá? A definição diz o seguinte: chama-se isomorfismo do espaço vetorial V no espaço vetorial W a uma transformação linear T de V e W que é bijetora. Então, é o seguinte, se a gente tiver uma transformação linear, uma transformação T de V em W, e essa transformação T for bijetora, ou seja, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, essa transformação T, ela é dita um isomorfismo. T é um isomorfismo, tá bom? Bom, nesse caso, os espaços vetoriais V e W são isomorfos. Então, V e W, os dois espaços vetoriais, o domínio e o contradomínio, vão ser ditos isomorfos. Tá bom? Duas coisas que são importantes que eu coloquei como observação aqui. Primeira coisa, dois espaços vetoriais devem ter a mesma dimensão para que eles sejam isomorfos. Então, quando a gente vê a dimensão do domínio e a dimensão do contradomínio, a gente precisa verificar primeiro se a dimensão desses dois aqui são iguais. Se forem iguais, aí a gente vai ver se é bijetora para poder concluir se é um isomorfismo ou não. Tá bom? Bom, T de V em W deve ser bijetora, né? A gente já viu isso pela definição. Mas existe uma estratégia que vem do colorário do livro, está lá para que vocês possam consultar, que diz o seguinte: como é necessário que a dimensão de V e W sejam iguais, tá? E essa observação diz o seguinte: se a dimensão de V e a dimensão de W são iguais, então T é injetora, C e somente C, T é sobrejetora. Por que eu estou mostrando isso aqui como observação? Eu poderia, em todo exercício que eu for resolver para verificar se a transformação é um isomorfismo, eu poderia simplesmente verificar se V e W tem a mesma dimensão, mostrar que é injetora, depois mostrar que é sobrejetora e concluir o exercício. Tá? Bom, com essa observação, isso não é mais necessário. O que essa observação está me dizendo? Se eu mostrar que a transformação é injetora, então eu já sei que ela vai ser sobrejetora também, porque V e W tem a mesma dimensão. E o contrário, como a dimensão de V e a dimensão de W são iguais, se eu mostrar que T é sobrejetora, então automaticamente T vai ser injetora também. Então isso vai facilitar bastante na resolução dos exercícios, tá bom? Então vou colocar alguns exemplos, a gente vai resolver alguns exemplos na aula de hoje, para a gente entender melhor como isso funciona, tá bom? Bom, o que significa isomorfismo? Significa que os dois espaços vetoriais, vamos dizer que eles funcionam da mesma forma, tá bom? Então, dois espaços vetoriais, que nem sempre serão iguais, eles funcionam da mesma forma. Ou seja, a gente pode trabalhar com eles da mesma forma. A adição, a multiplicação por escalar, a adição de vetores, a multiplicação de um vetor por um escalar, vão se comportar da mesma maneira nos dois espaços vetoriais, que são isomorfos, tá bom? Além disso, se T de V e W é um isomorfismo, existe o isomorfismo inverso, T de menos 1, que agora, ao invés de levar V e W, leva W em V, tá bom? Isso aqui a gente vai falar num futuro breve aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar as transformações e verificar se elas são isomorfismos utilizando esses conceitos aqui. Então, para que a gente possa entender, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui, letra A, vou colocar uma transformação de R2 em R2, tal que T de xy é igual a 2x mais y e 3x mais 2y. Nosso interesse é verificar se trata-se de um isomorfismo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso verificar é a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio? A dimensão de V é igual à dimensão de W? Bom, nesse caso aqui é fácil observar que a dimensão do domínio, que é o R2, é igual à dimensão do contradomínio, porque o contradomínio também é o R2.
Então, a dimensão de R2 é igual à dimensão do R2, que é igual a 2. Então, tranquilo. Verifiquei isso. Agora, se eu mostrar, utilizando essa observação, se a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, então T é injetora, se e somente se T é sobrejetora. Então, se eu mostrar que ela é injetora, eu já estou mostrando que ela é sobrejetora. E, portanto, sendo injetora e sobrejetora, a gente vai concluir que ela é bijetora. E se é bijetora, então a gente tem o isomorfismo. Tá bom? Então, vamos lá. Mostrei a primeira parte. A segunda parte, vamos mostrar que é essa transformação é injetora. A gente viu que para verificar se uma transformação é injetora, a gente precisa avaliar o núcleo dessa transformação. Se o núcleo for dado apenas pelo vetor nulo, tá? Então a gente vai ter uma transformação que é injetora. Então, para isso, basta fazer o seguinte: eu quero obter quem é o núcleo da minha transformação. Para obter o núcleo da transformação, na verdade, o núcleo, como a gente já viu, são todos os vetores do domínio que são transformados no vetor nulo do contradomínio, ou da imagem. Né? Então, são os vetores do domínio que tem como imagem o vetor nulo ali. Tá bom? Então, para a gente analisar isso daqui, basta fazer o seguinte: vou pegar isso daqui, 2x mais y, 3x mais 2y, igualar ao vetor nulo do R2. E aí, portanto, vamos verificar aqui as soluções desse sistema. Então, para solucionar isso daqui, vai ficar igualdade de vetores, 2x mais y igual a 0, abscissa igual a abscissa, e ordenada 3x mais 2y igual a 0. Montei o sistema, monto a matriz aumentada na sequência e resolvo esse sistema. Então, isso aqui vai ficar 2, 1, 0, de coeficiente, e 3, 2, 0. E aí eu faço linha 1 recebe 1 meio da linha 1, para colocar o pivô aqui, e aí a gente vai resolvendo o sistema. Então, isso aqui vai ficar 1, 1 meio, 0. Vou repetir a linha 2, 3, 2, 0. Vou zerar abaixo do pivô, então linha 2 recebe linha 2 menos 3, linha 1, e aí isso aqui vai ficar, vou repetir a linha 1, e na linha 2 eu vou fazer 3 menos 3 vezes 1 dá 0, 2 menos 3 vezes 1 meio, é a mesma coisa que 4 menos 3 sobre 2, que dá 1 meio. Certo? E 0 menos 3 vezes 0 dá 0. Agora, vou colocar o 1 aqui na segunda coluna, o pivô da segunda coluna. Então, linha 2 recebe 2, linha 2. Isso aqui vai gerar 1, 1 meio, 0. 0, 1, 0. E por último, vou zerar acima do pivô, fazendo linha 1 recebe linha 1 menos 1 meio da linha 2. E aí vou chegar como resultado a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bom, esse resultado, quando eu voltar ele para a forma de sistema, a gente, através dessa matriz aumentada, voltando para a forma de sistema, a gente vai obter que x igual a 0, y igual a 0 é a nossa solução. Então, esse sistema tem como solução x igual a 0 e y igual a 0. Isso me mostrou o quê? Me mostrou que o núcleo da minha transformação tem apenas o vetor nulo. Tá? Foi a única solução encontrada para o sistema homogêneo, foi a solução trivial. Então, essa transformação T ela é injetora. Se tivesse outras soluções além da trivial, então a transformação não seria injetora. Bom, então a gente mostrou que a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, e a gente mostrou que a transformação é injetora. Então, em decorrência disso, a gente pode afirmar que a transformação também é sobrejetora, tá? Através daquela observação que eu coloquei anteriormente aqui. E como T é sobrejetora, a gente conclui que ela é bijetora, ela é injetora e ela é sobrejetora. Então, como a transformação é bijetora, como T é bijetora, podemos afirmar que
a transformação T é um isomorfismo? Bom, isso daqui já me garante o que eu precisava saber, já consegui verificar e essa transformação T, ela é sim um isomorfismo, tá bom? Dando continuidade, fizemos aqui o nosso primeiro exemplo, né? Vou colocar um outro exemplo aqui para a gente poder avaliar, tá? Exemplo B, uma transformação agora do R3 no R3. Então vamos lá. T de x, y, z é igual a x mais y menos z depois menos x mais 2z e 2x mais 2y mais 3z. Então, está aí a nossa transformação, pede para verificar se essa transformação é um isomorfismo. Então, primeiro passo, a gente verifica que a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, tá? Então, dimensão do R3 é evidentemente igual à dimensão do R3, que é 3. Então, a gente verificou que as dimensões são iguais. Sendo as dimensões iguais, agora a gente precisa apenas verificar se ela é injetora ou se ela é sobrejetora. Verificando que é injetora, ela automaticamente vai ser sobrejetora. Verificando que é sobrejetora, ela automaticamente vai ser injetora. E sendo injetora e sobrejetora, isso mostra para mim que a transformação é bijetora, e se ela é bijetora, ela é um isomorfismo. Então, vamos lá. O mais fácil caminho é sempre verificar se é injetora. Isso é fato. Então, a gente vai fazer o seguinte, verificar se é injetora. A gente tem que saber quem que é o núcleo da transformação. Para obter um núcleo, a gente vai seguir o mesmo procedimento. Pega a transformação x mais y menos z, menos x mais 2z, e 2x mais 2y mais 3z, igual ao vetor nulo do R3. E a gente vai ver quais valores de x, y e z, quais vetores de coordenadas x, y e z, são transformados no vetor nulo, tá bom? Isso é, quais vetores pertencem ao núcleo da transformação. Peguei isso daqui, então vai ter que ter, pela condição de igualdade de vetores, abscissa igual a abscissa, x mais y menos z igual a zero, menos x mais 2z igual a zero, e 2x mais 2y mais 3z igual a zero. E aí, para resolver isso daqui, a gente faz uma matriz, né, aumentada, o coeficiente do x é 1, do y é 1, do z menos 1, igual a zero. Do x é menos 1, do y é 0, do z é 2, igual a zero. E do x é 2, do y é 2 e do z é 3, igual a zero. Olha só. Então, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, vou fazer as operações para a gente chegar no resultado. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, linha 2 recebe linha 2 mais linha 1, linha 3 recebe linha 3 menos 2, linha 1. Tá? Estou fazendo duas operações de vez, a gente já tem o pivô na primeira coluna, então estou zerando abaixo do pivô na segunda e terceira linha. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar... Vou repetir a primeira linha, 1, 1, menos 1 e 0. Segunda linha, menos 1 mais 1 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 2 menos 1 dá 1 e 0. 2 menos 2 vezes 1 dá 0, 2 menos 2 vezes 1 dá 0, 3 menos 2 vezes menos 1 vai ficar 3 mais 2, que dá 5. E 0 menos 2 vezes 0 dá 0. Tá aqui, a primeira coluna já está certinha, a segunda coluna já tem o pivô, então eu vou zerar acima do pivô. Abaixo do pivô já tem o 0.
Então, para zerar acima do pivô, eu vou fazer linha 1 recebe linha 1 menos linha 2. Isso aqui vai gerar 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, menos 1 dá menos 2 e 0. 0, 1, 1, 0, vou repetir, segunda linha. E vou repetir a terceira. 0, 0, 5, 0. Agora eu vou pegar a terceira coluna e colocar o pivô. Para colocar o pivô, pega toda a terceira linha e divide por 5 ou multiplica por 1/5. Então, linha 3 recebe 1/5 da linha 3. Bom, deixa eu dar continuidade aqui em cima para dar espaço. Então, isso daqui vai ficar, vou repetir a primeira, 1, 0, menos 2, 0. 0, 1, 1, 0, vou repetir também, segunda linha. Multiplicando por 1/5 vai ficar 0, 0, 1, 0. Coloquei o pivô da terceira coluna, agora vou colocar 0 acima do pivô da terceira coluna. Então, a linha 1 vai receber linha 1 mais 2, linha 3, e linha 2 vai receber linha 2 menos linha 3. Bom, dando continuidade, isso aqui vai ficar, então, 1 mais 2 vezes 0 dá 1. 0 mais... Aliás, 1 mais 2 vezes 0 dá 1. 0 mais 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 mais 2 vezes 1 dá 0. E 0 mais 2 vezes 0 dá 0. Aqui vai ficar linha 2 menos linha 3. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. E 0 menos 0 dá 0. Terceira linha, vou repetir. Cheguei, então, que a solução só tem a solução trivial. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Então, o núcleo da transformação só tem o vetor nulo. Mais uma vez, a gente mostrou aqui que, como o núcleo só tem o vetor nulo, a dimensão da R3, a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. O núcleo só tem o vetor nulo. Então, essa transformação, por consequência, é injetora. Sendo ela injetora, a gente já mostrou que, como tem a mesma dimensão do domínio e do contradomínio, então essa transformação é sobrejetora também. Então a gente já pode afirmar que T é sobrejetora. T é sobrejetora. É fácil verificar pelo teorema da dimensão o seguinte: a gente sabe que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem da transformação é igual à dimensão do domínio, que é o R3. Né? A dimensão do núcleo eu sei que é 0. Então vai ficar 0 mais a dimensão da imagem da transformação é igual à dimensão do R3. Portanto, como a dimensão do R3 é 3, tá? Então a dimensão da imagem vai ser 3 também, concorda? 0 mais a dimensão da imagem dá a dimensão da imagem. E a dimensão do R3 é 3. Então, eu provei que a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Isso aqui já me mostrou que essa transformação é a sobrejetora por esse motivo, tá? Então, ela é sobrejetora também porque a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio e a transformação é injetora e, por consequência, ela é sobrejetora. Tá? Então, a transformação é sobrejetora. Por consequência, como ela é injetora e sobrejetora, ela é uma transformação bijetora e, portanto, a gente pode concluir que T é um isomorfismo. Bom, então, concluir mais um exemplo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui na relação para a gente fazer. Tem um exemplo interessante aqui, já um pouquinho mais apurado para a gente resolver, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo C. Exemplo C é uma transformação T de P2 em R3, tal que T de AT ao quadrado mais BT
mais C igual a mais B, B menos C. Então, olha só. Primeira coisa para a gente analisar essa transformação é a gente saber quem que é o P2. O R3 a gente já conhece bastante. Mas quem que é o P2? O P2 é o espaço vetorial dos polinômios que tem grau menor ou igual a 2. Tá? Então, o que é um polinômio de grau 2? Polinômio de grau 2 a gente cansa de estudar. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Ele é um polinômio de grau 2. Então, todos os polinômios que tiverem grau 2 ou grau menor que 2 pertencem ao P2, tá bom? Uma forma matemática mais precisa de escrever isso é que esse P2 ele é o espaço vetorial em que seus elementos são do tipo AT ao quadrado mais BT. No caso, onde está o X aqui, eu estou colocando como se fosse o T, galera. Ó. AT ao quadrado mais BT mais C, tal que A, B e C pertencem aos reais. Uma coisa que é importante falar é que esses polinômios, o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2, tem dimensão 3, tá bom? Então a gente tem a variação do A, do B e do C, A, B e C são números reais. Então a dimensão do P2 é 3, ok? Então toma cuidado, muitos alunos confundem, porque o R3 a dimensão é 3, o R4 a dimensão é 4, mas o P2 a dimensão é 3. O P3, a dimensão é 4, e assim por diante, tá bom? Então, a gente analisa isso daqui. Bom, o que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar que é um isomorfismo. Só para a gente detalhar, observe o R3. O R3 é aquele espaço vetorial que a gente conhece, que os elementos podem ser representados por termos ordenados, A, B, C, tal que A, B e C são números reais. Então, você percebe que é um outro espaço também de dimensão do R3 também é 3, tá bom? Então, a gente já consegue verificar aqui que a dimensão desses dois espaços é igual. Então, primeira coisa que a dimensão do P2 é igual à dimensão do R3, que é 3. Então, como é que a gente vai mostrar que trata-se de um isomorfismo? Primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar, então, o núcleo da transformação para verificar essa transformação em injetura. Como que eu acho o núcleo da transformação? Para achar o núcleo da transformação, então, vai igualar A mais B, B menos C, a imagem da transformação, ao vetor nulo, para descobrir quais vetores são transformados no vetor nulo. Lembrando que esses polinômios de grau menor ou igual a 2 são chamados de vetores também. Por que são chamados de vetores? Porque P2 é um espaço vetorial e os elementos de todo espaço vetorial são chamados de vetores. Então, na prática, para encontrar um núcleo, eu só vou pegar ali a imagem A mais B e B menos C e vou igualar ao vetor nulo. Do R3, tá bom? Chegando no R3. Então, aqui o que eu vou fazer aqui? Contradomínio, como contradomínio é R3, coloquei igual ao vetor nulo do R3. Então, agora, usando a igualdade, vai ficar A igual a 0, A mais B igual a 0 e B menos C igual a 0. Cheguei ao meu sistema. Esse sistema, eu nem preciso tentar resolvê-lo utilizando a matriz aumentada. A solução dele é bem evidente. Ele já me forneceu que o A é igual a 0. Se o A é igual a 0 e A mais B dá 0, então o B também é igual a 0. Se o B é igual a 0 e B menos C também dá 0, então o C também, obviamente, é 0. Tá bom? Então, se você quiser resolver devagar, não tem problema nenhum. Você vai chegar a essa única solução. Isso significa que os vetores do núcleo são vetores do tipo 0, 0, 0. Ou, na prática, como a gente está falando de transformação de um polinômio, então a gente pode dizer que o núcleo da transformação só vai conter o polinômio nulo, tá bom? Substitui o A por 0, B por 0, C por 0, isso tudo aqui vai dar 0, tá bom?
Então, isso significa que o núcleo só tem um polinômio 0t ao quadrado mais 0t mais 0. Esse daqui é o único elemento do núcleo, vai ser esse polinômio aqui, que tem todos os coeficientes iguais a 0. Tá bom? Então, como o núcleo só tem como resultado o vetor nulo na prática, tá? Que é o polinômio nulo no nosso caso, então isso significa que o núcleo da transformação me mostrou que T é injetora. E aí, novamente, se T é injetora, como a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, eu posso afirmar que T é sobreinjetora. Se T é injetora e T é sobreinjetora, então T é dijetora. E sendo T dijetora, então T é isomorfia. Pronto. Então eu vou dizer para você que P2 e R3 são espaços vetoriais isomorfos, já que T é um isomorfismo. Então P2 e R3 são isomorfos. Mas o que significa isso, professor? Isomorfos. Significa para mim que os vetores de P2 e de R3 se comportam da mesma maneira. Então pega só como exemplo, vamos fazer aqui só para a gente entender o que significa ser isomorfismo. Isomorfo, mesma forma, tá? Então são dois espaços vetoriais em que seus elementos trabalham da mesma forma, funcionam da mesma forma, tá? Então imagina, só para a gente entender melhor isso daqui, vou pegar um elemento de P2. Então P2 são polinômios desse tipo aqui. Se eu pegar o polinômio A1t ao quadrado mais B1t mais C1 e efetuar a adição desse polinômio com A2t ao quadrado mais B2t mais C2. Então, estou efetuando a adição do polinômio que tem coeficientes A1, B1 e C1 com um polinômio que tem coeficientes A2, B2 e C2. Ao efetuar essa adição aqui, a gente vai fazer o quê? Bom, a gente deve lembrar que para efetuar essa adição, a gente vai pegar o quê? Os dois polinômios aqui, ó, que tem t ao quadrado, eles têm coeficientes A1 e A2. Então, A1t ao quadrado mais A2t ao quadrado é a mesma coisa que A1 mais A2t ao quadrado. Correto? Então, B1t mais B2t é a mesma coisa que B1 mais B2t. E, por último, C1 mais C2, os coeficientes que não acompanham nenhuma variável. Né? Olha só que interessante. Então, ficou A1 mais A2t ao quadrado, B1 mais B2t e C1 mais C2. Vou colocar o sinal de mais em outra cor aqui para não confundir com minha letra T. Tá? Bom, isso aqui eu estou fazendo no espaço P2. Se eu pegar em R3, pego dois elementos do R3, um vetor de coordenadas A1, B1, C1, mais um vetor de coordenadas A2, B2, C2. A gente já viu que a adição desses vetores vai ser abscissa mais abscissa, ordenada mais ordenada, B1 mais B2, e C1 mais C2, cota mais cota. Certo? Observa a semelhança entre a adição de vetores do R2 e de polinômios do espaço vetorial P2. Na prática, a gente obtém A1 mais A2, B1 mais B2 e C1 mais C2. Então, significa o quê? Que os elementos do espaço vetorial P2 são tratados da mesma forma que os elementos do espaço vetorial R3. Tá bom? Então, eles funcionam da mesma forma. Se eu fizer, por exemplo, a multiplicação por escalar, pegar um vetor desse e multiplicar por um escalar qualquer, a gente vai ver que a multiplicação também trabalha da mesma forma que a multiplicação por R3. Se eu pegar um vetor aqui de coordenadas A1t ao quadrado mais B1t mais C1t e multiplicar por alfa, sendo alfa um número real, olha só o que vai acontecer. Alfa vezes A1t ao quadrado, então vai ficar alfa 1 multiplicado por t ao quadrado. Alfa vezes B1t, fazendo distributivo, né, galera? Alfa vezes B1t vai ficar alfa B1 multiplicado por t e alfa C1. Correto? Olha só, então apareceu para mim os coeficientes alfa A1, alfa B1 e alfa C1.
Se eu fizer no R3 a mesma coisa, pegar o vetor de coordenadas A1, B1, C1 e multiplicar pelo escalar alfa, isso aqui vai dar também, ó, escalar vai multiplicar pela abscissa, então vai ficar alfa 1, o escalar vai multiplicar pela ordenada e o escalar vai multiplicar pela cota. O que me mostra que, ó, alfa 1, alfa B1 e alfa C1 a gente está operando da mesma maneira. Então, esses dois espaços vetoriais serem isomorfos significa para mim que eu posso trabalhar com seus elementos da mesma forma, tá bom? Então, mais alguma coisa para falar? Deixa eu verificar. Então, foi explicado esse exemplo aqui por último. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para a gente hoje. Então, galera, é isso que a gente precisava saber sobre isomorfismos, entender como verificar se é um isomorfismo e entender o que significa isso na real. Bom, existe uma outra maneira de verificar se a transformação é isomorfa, mas para isso a gente vai precisar do conteúdo das próximas videoaulas, quando a gente for falar da matriz de uma transformação linear. Então, se a gente pega uma matriz de uma transformação, se essa matriz não for invertível, tá? Isso significa que, se a matriz for invertível, significa que a minha transformação é um isomorfismo. Porque se ela é invertível, a gente vai calcular o determinante, ver se é diferente de zero, e acontecendo isso, significa que a minha transformação é isomorfismo. A gente vai voltar a tratar disso em breve, mas é importante que vocês conheçam e saibam verificar se uma transformação é isomorfismo. Tá bom? Bons estudos a todos, até a nossa próxima videoaula.